Olá, meu nome é Moisés e o papo aqui é sobre análise corporal e comportamental. Durante a semana me perguntaram sobre emagrecimento. Me ouviram falar sobre análise corporal e perguntaram emagrecimento. A análise ajuda de alguma forma a gente reconhecer traços tal para melhorar o emagrecimento, porque eu faço academia, eu faço dieta, tudo com acompanhamento médico, tudo certinho, e eu não consigo emagrecer. Quando eu emagreço um pouco, logo volta novamente o peso. É, Tem alguma explicação para isso? Tem. Existe uma explicação bastante interessante nesse sentido, de acordo com o traço que a gente tem. Nós temos 5 traços de características, né? A gente chama 5 traços de caracteres. Entre esses traços, um deles, aliás, na verdade são dois, né? Mas um deles é o que é o mais responsável na questão aí do controle do peso. É claro que isso tem outras coisas nesse meio, tem outras situações em que pode ocorrer esse ganho de peso excessivo, esse tipo de coisa. Claro que cada caso é um caso. Porém, mesmo assim, a gente falando sobre a análise corporal, mostrando qual é o traço, por que está acontecendo isso, geralmente a gente costuma detectar algum traço que está na dor. Os traços normalmente têm as dores, que são existenciais, são dores que você nem sabe que tem. É incrível porque eu fiz a análise corporal, né? Eu fiz em mim a análise e eu comecei a entender determinadas atitudes, ações que eu tenho, que eu tinha também, algumas coisas eu consegui mudar a partir do momento que eu reconheci e que assim faz com que a gente tome algumas ações, algumas atitudes que você nem percebe o porquê. Quando você faz essa análise, você entende o que acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho assim, sempre tive um problema assim mesmo com o sono. Eu gosto muito de dormir. E eu tinha muitas vezes uma dificuldade, porque qualquer problema que surgia, qualquer situação em que eu precisasse encontrar uma saída, uma solução, eu não dormia muito bem à noite. Mas não é que eu não dormia muito bem à noite, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme, se não assistiram, assistam, Divertidamente, né? Que tem 5 bonequinhos lá e eles ficam no controle da mente da gente. A análise corporal, né? Ela é muito, muito parecida com aquilo. Então tem um dos bonequinhos ali no controle que é o responsável pela criatividade. Ele é responsável por pensamentos, pelas nossas ações mais criativas, mais cabeça, mais de pensar mesmo, né? E esse é um traço que na minha análise ele estava muito baixo, é muito pouco eu tenho. Então o que acontece? Quem tem menos desse traço durante o dia, durante a sua, vamos dizer, seu trabalho, sua vida cotidiana, tal, ele é o que menos assume o controle. Ele não vai mexer no controle. Se vocês assistirem o filme, você vai ver que tem um momento em que fala, bom, agora vamos dormir. Aí um assume o controle. Então deixa que hoje eu fico no controle. O que acontece? Quem menos fica no controle é esse traço. O que acontece? Quando eu estava dormindo, ele assumiu o controle. Agora eu vou colocar minha criatividade para acontecer. Então ele controlava a mente. E daí é interessante porque eu encontrava muitas soluções, sempre foi assim, e eu não imaginava o porquê. Mas à noite, geralmente era o momento em que eu descobria as saídas, as soluções para os problemas que eu precisava resolver. E agora, né, depois de tantos anos passando por isso, eu entendi o porquê. E assim, sucessivamente, em algumas ações, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, muita gente gosta muito de conversar comigo. Pô, mas é tão bom conversar com você, né? Você escuta a gente muito bem, você tem ótimos argumentos, conselhos tal para dar pra gente.
nossa, eu gosto demais de conversar com você. Esse é um outro traço. Tem um outro traço que ele é responsável por isso, né? Por saber ouvir, por ter empatia com as pessoas, tal. Inclusive, esse é o meu maior traço. É o que eu tenho mais porcentagem, é o que manda mais. E outro traço que eu tenho também, é o segundo traço maior, é um traço de que ele gosta muito de perfeição, de executar, né, com muita perfeição tudo que eu vou fazer. Inclusive, esse traço é um traço que, quando ele é o maior e ele é muito alto, ele causa até problema de dor nas costas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vivo com dor nas costas, tal. E você vai ver o traço dele é justamente esse, que é maior e que provavelmente ele está na dor. Então ele fica, nossa, preocupado demais, tudo ele quer fazer, não deixa ninguém fazer, só ele quer fazer, porque ninguém vai fazer melhor do que ele. Esse é o pensamento que ele tem. E é um traço que eu tenho em segundo lugar. Então, como eu sei como ele funciona e quando eu percebo que eu estou ficando na dor, que eu estou, vamos dizer assim, me preocupando demais durante o dia, tal, querendo desenvolver as coisas muito rápido, eu falo, opa, peraí, esse traço, ele tem uma característica seguinte, ele quer aparecer, ele quer ser, vamos dizer assim, ele quer ser visto, né? Ele quer que as pessoas notem ele e admirem essa pessoa. E a gente vai tendo criatividade também, né? Então, o que eu faço? Nesse traço aí, eu sei que ele gosta de ser notado, de aparecer e tudo mais. Eu gosto de cantar. Então, eu pego lá o meu videokê, coloco lá umas músicas, alguma coisa e começo a cantar. E canto, às vezes, por 2 horas, 3 horas aqui. Lógico que eu procuro fazer isso no momento em que eu estou sozinho. E ninguém é obrigado a sofrer com isso, né? Mas aí o que eu faço? Eu canto e esse traço, ele se acalma. Ele fica, vamos dizer, volta no recurso. Eu imagino na minha cabeça que tem um monte de gente me assistindo. Eu brinco, né? Eu brinco bastante. Alô, galera, assim, não sei o quê, enquanto estou cantando, brincando, né? Como se tivesse um público ali. E isso me faz um bem danado. Isso me dá, assim, uma tranquilidade durante o dia. Depois nossa, eu tô... Aliás, durante dias depois, porque ele essa questão, ela não se resolve só ali naquele momento. Não. Passa às vezes semanas ali e tal que eu tô na boa. Por quê? Porque ele colocou para fora tudo aquilo que ele queria, né? Então ele se realizou. Esse traço se realizou. E assim com todos os traços. Quando você reconhece cada traço, sabe como cada um deles funciona e quais são os seus traços que estão mais visíveis, mais aparentes, você vai saber resolver também, né? E isso na questão do emagrecimento é a mesma coisa. Esse traço, ele, por exemplo, uma das características dele, se ele não conversa com bastante gente, o traço dele é conversar, é dialogar, é ter gente por perto, tal. Se ele não consegue fazer isso, se ele tem algum tipo de repressão, assim, vamos dizer, e não consegue desabafar com as pessoas, conversar demais com as pessoas, o que ele não põe para fora, ele põe para dentro. Ele começa a comer e compulsivamente. Por quê? Porque já que eu não consigo me expressar, as pessoas até falam, é ansiedade. Sim, é uma ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo fazer o que eu quero. Então, eu faço de outra forma para, vamos dizer assim, deixar esse meu traço bem. Então, já que ele não pode falar, então ele come. E aí causa a questão do ganho de peso também. Então, a gente precisa ver qual que é a porcentagem desse traço, de cada um desses traços, para saber qual ação a gente pode utilizar para que a pessoa fique bem consigo mesmo, né? Com os seus pensamentos, com a sua mente, né? Com a sua imaginação. Por isso, cada caso é um caso. Por isso que as análises que a gente faz é análise individual. A gente faz normalmente, não até por questão da pandemia, mas normalmente a gente faz até pela videochamada. Por quê? A pessoa fica mais tranquila, mais sossegada, então fica mais fácil da gente fazer essa análise. Se você tiver alguma pergunta, querer saber mais sobre análise corporal, saber como funciona, tal,
Deixa mensagens para mim, deixa lá nos comentários, tal. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Eu vou estar sempre postando alguns vídeos para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aí, tá bom? Deixa seu like lá, inscreve e deixa perguntas. Pergunta para mim, o que eu puder responder, o que tiver ao meu alcance, com certeza eu farei, tá bom? Até o próximo vídeo.